Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, meus amigos! Vamos começar mais um assunto de direito administrativo. Desta vez é um assunto um tanto quanto complexo, demanda um certo entendimento, uma certa compreensão por parte dos senhores, que é o assunto de atos administrativos. Esse assunto, ele acaba sendo um assunto amplamente discorrido pela doutrina e que nós precisamos sim aprofundar alguns aspectos aqui dele. Vamos lá? Então, olha só, temática da nossa aula de hoje, nós vamos iniciar a temática de atos administrativos. E, meus amigos, atos administrativos é um tópico eminentemente doutrinário. É, de fato, uma temática que a doutrina se debruça bastante ao lado da jurisprudência. Por isso que a gente tem que trabalhar, basicamente, esta ideia. Tudo bem? Bacana? Então, neste caso, meus amigos, aqui existem vários conceitos. Eu quero começar com você a temática de ato administrativo com o conceito do que é ato administrativo. Vamos lá? E o conceito mais utilizado pelas bancas é o conceito adotado pelo professor Eli Lopes Meireles. E o professor Eli, ele vai conceituar ato administrativo da seguinte forma. Vamos lá? Ato administrativo é toda manifestação unilateral, cuidado com essa palavrinha, hein? É toda manifestação unilateral da vontade da administração pública, visando, meus amigos, algumas coisinhas. Para o professor, ele vai afirmar o seguinte, ó, que agindo nesta qualidade, a administração pública, utilizando, portanto, prerrogativas de direito público, age com a seguinte finalidade, com o fim imediato. Esses verbos você tem que guardar. Adquirir, resguardar, Você ainda tem modificar, extinguir ou declarar. Modificar, extinguir ou ainda declarar. O que, Pedro? O que a administração pública deve fazer em relação a esses verbos? Olha só, direitos ou obrigações, a si próprias ou a terceiros. Então vamos lá. Para o Eli Lopes Meireles, que é de fato a doutrina referência para nós, é toda manifestação unilateral. E, meus amigos, manifestação bilateral é uma manifestação de duas partes. Isto acontece na temática de contrato administrativo, que é nada mais do que a consequência de uma licitação. O poder público, quando ele faz a licitação, os particulares se cadastram e, neste caso, haverá a formulação de um contrato. Meus amigos, um contrato administrativo não é considerado um ato administrativo. Tem que tomar cuidado. Bacana? Espero que você tenha entendido. Então, um contrato é um ato bilateral, enquanto um ato administrativo acaba sendo um ato unilateral. Esta palavrinha-chave faz você ganhar a questão de prova, hein? Que vai concretizar uma vontade da administração com a finalidade imediata de adquirir, resguardar, modificar, extinguir ou ainda declarar direitos e obrigações a si própria ou ainda terceiros. Pedro, mas como que a administração pública estabelece para si própria obrigações? Como que isso funciona? Nós veremos, meus amigos, que existem algumas características chamadas de elementos ou requisitos do ato administrativo. E todo ato administrativo deve ter um pressuposto legal com a finalidade pública.
Sempre o direito administrativo visa atender ao interesse público. Essa é a ideia. Então a administração pública pode impor, por exemplo, um prazo recursal que ela deve obedecer. Então vamos lá. Qual que é o prazo, por exemplo, para o recurso tal? O prazo tem que ser obedecido este. Isto vale para ela também. Percebeu? Neste caso, estabeleceu-se um ato administrativo para si. Ela também deve obedecer àquele prazo. Legal? Bacana? Conseguimos entender mais ou menos, pelo menos, o conceito de administração pública. Só que, meus amigos, eu tenho que nortear os senhores aqui com uma observação que vai trazer algumas diferenças. Vamos lá? Ato administrativo, você acabou de ver comigo o que é. E ele em nada se confunde com uma coisa que nós chamamos de atos da administração, que em nada se confunde com os fatos administrativos. Com os fatos, nada se confunde com os fatos administrativos. Então vamos lá, deixa eu melhorar esse administrativo, que ficou feio ele escrito aqui, né? Então vamos lá. Em nada se confunde também com fatos administrativos. Eu gosto de explicar essa parte da matéria mediante exemplos, fica um pouco mais claro. Você vai afirmar o seguinte, olha só. Atos da administração, vamos lá. Atos da administração, para a doutrina e o posicionamento que a gente tem na banca, são atos jurídicos que não se enquadram em atos administrativos. E aí você vai falar, Pedro, mas você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso te dar um exemplo, é para isso que eu estou aqui. Vamos lá? Por exemplo, um contrato de locação. Um contrato de locação. Olha que interessante, vem comigo. Eu falei para você que atos administrativos são atos unilaterais, impostos. E atos da administração não se confunde com atos administrativos. Então vamos lá. Imagina, pode a administração pública olhar para um particular e falar o seguinte, olha só, você vai ter que locar meu estabelecimento que está em tal lugar. Pode ela fazer isso unilateralmente? Claro que não. Então repare que os atos da administração são atos que não se enquadram em atos administrativos. É toda manifestação de vontade que não seja unilateral. Essa é a ideia. E também não podemos confundir ato da administração com fatos administrativos. E meus amigos, fato administrativo, segundo a nossa doutrina também, é nada mais do que uma ação, reparem, concreta, é uma ação concreta e uma ação executória. É uma ação concreta e executória, normalmente proveniente de um ato administrativo. Proveniente de um ato administrativo, normalmente. Vamos para os exemplos? Olha que interessante. A apreensão de mercadorias. Imagina, a Receita Federal detectou que existia contrabando ou descaminho. É possível você apreender, doutores? Sim, tranquilamente. Todo fato administrativo é aquilo que é materializado, é a conduta que no mundo concreto você consegue perceber. Então, cair um raio, por exemplo, cair um raio numa repartição pública. Meus amigos, isso é um ato administrativo? Não, isso é um fato administrativo que gerará algumas consequências. Não é verdade? Percebeu como é que isso funciona? É a compra de papel higiênico. Trazer papel higiênico para repartição. Isso é um fato administrativo. Aquilo está acontecendo no mundo concreto. Não é um ato unilateral. Percebeu que fica meio esquisito a gente encaixar em ato administrativo? Pois é. Por isso que eu já lhes adianto. Ato da administração, ato administrativo e fato administrativo são coisas completamente diferentes. Deu para entender? Nesta seara de entendimento, eu finalizo com os senhores a diferença entre atos e fatos administrativos e da administração. Agora nós vamos para o nosso item de número 2. Vamos lá? O nosso item de número 2, meus amigos, elencam aquilo que a gente chama de agentes. Agentes
dos atos administrativos. Vamos lá. Os atos administrativos, meus amigos, eles podem ser praticados por todos os agentes da administração pública, olha só. Pode ser praticado por todos os agentes da administração pública, direta ou indireta, desde que revestidos das prerrogativas de direito público, desde que estejam, portanto, no exercício do cargo. Esta seria a ideia, normalmente praticando as atribuições que estão previstas em lei naquele cargo, basicamente. Tudo bem? E detalhe, eu posso encontrar atos administrativos nos 3 poderes. E aí você sabe, no poder executivo, os atos administrativos decorrem da função típica, enquanto no poder legislativo e no poder judiciário, os atos administrativos decorrem da função atípica. Vou citar um exemplo. O juiz presidente do tribunal define o horário de funcionamento daquele estabelecimento. Meus amigos, isso é um ato administrativo sendo feito na função atípica do Poder Judiciário. Eu te pergunto, o presidente do tribunal ele está julgando alguma causa? Não, ele está gerenciando o estabelecimento do fórum. Por isso que, neste caso, entraria também para os 3 poderes. No caso do Legislativo e do Judiciário, exercendo as suas funções atípicas. Tudo bem? Acredito que ficou bastante claro este aspecto. Olha só, é possível atos administrativos serem feitos por particulares? Isso é uma pergunta muito comum em concurso público. É possível? E você vai afirmar o seguinte, meus amigos. Sim, é possível atos administrativos sendo gerenciados por particulares, desde que estes particulares estejam exercendo aquilo que nós chamamos de munus público, ou seja, desde que este particular esteja executando uma função de natureza pública. E, por fim, o nosso tópico de observação que é mais importante de todos. Meu Deus, Pedro, e o silêncio? Será que o silêncio ele é considerado um ato administrativo? Imagina, você provocou a administração pública perante o seu direito de petição. Você pediu alguma coisa para a administração e ela permaneceu silente. Meus amigos, será que o silêncio ele caracteriza um ato administrativo? Meus amigos, depende. Depende de previsão legal. Aqui a doutrina ela vai afirmar o seguinte, olha, como regra, o silêncio ele não é um ato administrativo, salvo quando houver previsão em lei. E eu poderia citar aqui para os senhores a Resolução 810 do CONTRAN. A Resolução 810 do CONTRAN ele vai afirmar que o recurso do reenquadramento de avaria do veículo, não sei se você sabe, mas quando o veículo ele sofre um acidente, o agente de trânsito ele vai fazer um relatório de avarias. Isso de acordo com a Resolução 810, que é de 2020, é de agora, tá? Olha que interessante. Lá na resolução é citado o seguinte, olha, se a administração pública permanecer em silêncio por um prazo de 60 dias, entende-se que o recurso foi deferido. Percebeu? Então você vai afirmar o seguinte, em se tratando do silêncio, quando a gente trabalha com o silêncio, o que você vai afirmar é depende. Depende. O silêncio, como regra, ele não caracteriza ato administrativo. E aí você vem para a exceção. Quando é a exceção, Pedro? Olha só, quando houver previsão legal. E entenda a previsão legal não apenas previsão em lei, mas previsão normativa, tá? Previsão em toda e qualquer norma, igualzinho eu trabalhei com você, por exemplo, aqui dentro do aspecto que nós temos da Resolução 810 do CONTRAN. Bacana? Então nós conseguimos matar, cravar aquilo que a banca pode exigir dos senhores na temática de conceito e dentro da temática de quem pode aplicar ou não um ato administrativo. E agora, meus amigos, nós vamos para um ponto que importa demais. São os chamados
atributos do ato administrativo. Chamado de, perdão, atributos não, elementos ou requisitos. Esses elementos ou requisitos dos atos administrativos despencam em prova. Então vamos lá. Elementos, chamados também de requisitos do ato administrativo. Vamos lá? Dentro dos elementos ou requisitos, existe um macetinho, meus amigos. Um macetinho que quando eu estudava para concurso eu aprendi com o meu professor, inclusive era o meu professor lá da graduação. E ele citou o famoso COFIFO-MOB. Olha que interessante, inclusive o professor Talhos também usa, né? Não sei se é de autoria dele exatamente, mas quando eu ouvi isso aqui eu nunca mais esqueci essa desgraça, né? Que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, meus amigos, o primeiro requisito, ele é chamado de competência. Competência. Depois nós temos a finalidade, vamos lá? Finalidade. Existe ainda a forma, o motivo e, por fim, o objeto de estudo. Tudo bem? Então, são elementos ou requisitos dos atos administrativos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos devagar. Aqui eu preciso explicar cada um desses elementos para os senhores. Quando nós falamos da competência, meus amigos, eu estou questionando, na verdade, quem é a pessoa responsável por fazer aquele ato administrativo. Quem é o responsável por realizar aquele ato administrativo? Na finalidade, eu vou perguntar o seguinte: para quê? Para qual fim é utilizado aquele ato administrativo? Na forma, você vai perguntar o seguinte: como será feito aquele ato administrativo? No motivo, você vai perguntar qual é a causa ensejadora daquele motivo, daquele ato administrativo, e o objeto é o que é o ato administrativo em si. O que é, de fato, o ato administrativo. Vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos para você, para ficar um pouquinho mais claro em relação ao tema. Competência. Vamos falar, por exemplo, de um ato de promoção. Um ato administrativo de promoção. O ato de promoção, meus amigos, quem é competente para promovê-lo? Meus amigos, normalmente é a chefia, seja a chefia imediata ou aquelas chefias mediatas ainda. Então, o ato administrativo de promoção, ele é promovido por quem tem competência. Quem tem competência? As chefias. Qual seria a finalidade? Para que você está promovendo uma pessoa? É para beneficiar a pessoa? Não, doutores, é para atender os requisitos da lei. E se você está atendendo os requisitos da lei de promoção, a finalidade é notadamente a finalidade pública. Tudo bem? Depois, forma. Como? Como que deve ser dado o ato de promoção? Meus amigos, mediante um documento chamado portaria. Como que se dá? Mediante portaria. Depois, motivo. Qual é a causa? O que gera aquele ato administrativo? O cumprimento do prazo, seja uma promoção por merecimento ou uma promoção por antiguidade. E, por fim, nós temos o objeto. O que é o objeto do ato administrativo? É a própria promoção. Percebeu? Então, os atos administrativos, eles possuem esses 5 elementos ou requisitos. Então, agora vamos aprofundar um pouquinho a respeito desses temas aqui que a gente tem que conversar. Quanto a quem, meus amigos? Olha só. Quem? Você vai ter que se lembrar o seguinte: estamos falando de um poder atribuído normalmente por lei, para que a pessoa possa fazer aquilo, ok? E aí nós veremos que são requisitos da competência 5 elementos: obrigatoriedade. Segundo, irrenunciabilidade. Terceiro, imprescritibilidade. 4, imodificabilidade ou imodificável. E, por fim, o último requisito que a gente tem na competência é a intransferibilidade. Ele é intransferível.
Tudo bem? 5 elementos integram a competência. Obrigatório. Vamos lá? Eu vou melhorar para você. Vamos ver um ato administrativo de perícia, puxando para a minha área, claro. Meus amigos, eu como agente público, eu também faço atos administrativos. E eu posso, por exemplo, fundamentar um laudo. Eu produzo um laudo. Beleza. Eu, como perito criminal, produzo um laudo. Vamos lá. Obrigatoriedade. Doutores, vindo a requisição da autoridade judiciária ou da autoridade policial ou ainda do MP, é obrigatório que eu faça aquele laudo quando a obrigação vem para mim. Então, o cumprimento da competência é obrigatório, né? A lei prevê, em se tratando de infração que deixa vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório. Pronto, exemplo clássico. Tem que ser eu. Pedro, quem tem que regulamentar a lei mediante decreto? Presidente e os chefes do executivo. Percebeu? Obrigatoriedade. Eu te pergunto, eu posso renunciar? Eu posso falar o seguinte, olha só, o juiz mandou fazer um laudo, mas eu não vou fazer não. Eu posso fazer isso? Não, é irrenunciável. Imprescritível. Doutores, por quanto tempo eu, como perito, posso fazer laudos? Doutores, enquanto eu for perito. Esse troço é imprescritível. Percebeu? Depois, imodificável. A competência ela é imodificável. Vamos lá. A competência de quem pode ou quem não pode fazer laudo é imodificável, a não ser que a lei seja mudada. Então existe de fato uma mitigação da imodificabilidade. Para que seja modificado, eu preciso de uma nova lei ou um novo ato administrativo estabelecendo novos regulamentos. E por fim, nós temos a intransferibilidade. Como regra, a competência ela é intransferível. Como regra, olha só, como regra, a competência ela é intransferível, salvo em uma hipótese. Salvo quando houver permissão em lei da chamada delegação de competência, que são os chamados atos privativos. Tudo bem? Deu para entender os 5 elementos da competência? Vamos agora falar a respeito da finalidade. Bora! A finalidade, meus amigos, nada mais é do que o objetivo daquele ato administrativo. Olha só, para que ele serve? E doutores, todo e qualquer ato administrativo deve servir ao interesse público. Todo e qualquer ato administrativo deve atender ao interesse público. Esta é a ideia. Vamos avançar. Forma. A forma nada mais é, meus amigos, do que a exteriorização do ato. Normalmente sendo feito por escrito. Aí você pode me indagar, Pedro, mas é possível que existam atos administrativos que não sejam escritos? Sim, existe esta possibilidade. Pode me dar um exemplo, Pedro? Posso. Um sinal vermelho. Um sinal vermelho, você entende o que é? Sim ou não? Sim. Se você infringir o sinal vermelho, você pode simplesmente passar no sinal vermelho? Não. Então percebeu que a regra é que ele é escrito, mas admite-se outras formas quando também previsto na lei, neste caso previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Legal? Isto vem a ser a forma, é o modo no qual o ato administrativo é exteriorizado. Depois, a causa. Vamos lá. Dentro da causa, eu quero que você entenda o seguinte, qual é a situação de fato que autoriza a realização daquele ato administrativo. Então estamos falando da situação de fato ensejadora. Tudo bem? E por fim, o que se busca dentro dos elementos ou requisitos do ato administrativo? Meus amigos, é o ato em si. É o ato em si. Ou seja, é o conteúdo o qual o ato administrativo versa, muitas vezes sendo representado por um resultado. É o resultado daquele ato
administrativo que nós temos ali na prática. Tudo bem? Bastante cuidado quanto a este aspecto aqui dos elementos ou requisitos. Então agora, para melhorar ainda mais o nosso estudo, eu quero puxar para você alguns questionamentos. Vem comigo. Meus amigos, a competência. A competência, ela é vinculada ou ela é discricionária? Para e pensa. Quem é competente para aplicar a penalidade de suspensão? Você escolhe quem é ou a lei diz? Meus amigos, a lei diz. Então repare, competência sempre vem a ser um elemento ou requisito vinculado à lei. Por isso que ele é vinculado. Finalidade. Doutores, eu posso ter uma finalidade diversa do interesse público? Nunca. Então, neste caso, estamos falando também de um elemento vinculado. E a forma? Vamos lá? É bem verdade, meus amigos, que a forma, vez ou outra, pode modificar, mas esta não é a regra. Como regra, vamos lá. Eu quero conceder direitos ou obrigações. Como que eu faço isso? Mediante lei. Eu quero, muitas vezes, regulamentar uma lei. Nesse caso, decreto. Percebeu? No que diz respeito à forma, a forma também é vinculada. A forma na qual devem emanar alguns tipos de atos administrativos. Então você vai afirmar que a forma, ela também é um requisito vinculado. Agora, quando a gente trabalha com um motivo ou objeto, tanto o motivo, olha só, você vai assinalar desta forma no seu material. Tanto o motivo quanto o objeto pode ser vinculado ou pode ser discricionário. Pode ser tanto vinculado ou ainda discricionário. Percebeu como é que funciona essa história do motivo do objeto? Agora, Pedro, eu precisaria em tese de um exemplo, de um motivo, de uma causa ensejadora, discricionária ou ainda vinculado. Vamos lá? Vem comigo. Aqui no motivo, eu vou citar para você o exemplo justamente das férias. Perdão, das férias não, das férias eu coloco no seu material. Vamos usar o exemplo da promoção? A causa ensejadora da promoção pode ser a antiguidade ou o merecimento. Percebeu? A depender do ato administrativo, o servidor público ele pode decidir, ele tem discricionariedade se ele quer ser promovido por antiguidade ou se ele quer ser promovido por merecimento. Percebeu? A lei permite que ele escolha, por exemplo, a primeira promoção. Por isso que este ato pode ser discricionário. E quando ele será vinculado? Meus amigos, ele será vinculado quando a lei determina. Vamos lá. Fazer fofoca na repartição. Penalidade, suspensão. Meus amigos, fez fofoca é o motivo ensejador da penalidade. Fez fofoca, qual é a consequência? A consequência é vinculada, é suspensão. Percebeu a ideia? Muito cuidado com o motivo e com o objeto. No que diz respeito ao objeto, meus amigos, o objeto ele também pode ser vinculado, olha só que interessante, vinculado ou discricionário. Ele pode ser ou um ou outro, de acordo com a determinação da lei. Vamos lá? A lei fala, fofoca na repartição tem que aplicar suspensão. Sem problema, o motivo é vinculado. Agora, o quantum de suspensão que eu vou aplicar? Percebeu que é o ato em si? A suspensão em si pode variar de 1 a 90 dias. É um objeto discricionário. Percebeu? Então, tanto o motivo quanto o objeto, eles podem ser discricionários ou vinculados, a depender da situação jurídica de fato, vale dizer, a depender da previsão do ato normativo. Essa é a ideia que você precisa notadamente se lembrar aqui. Ok? Deu para entender? Então, estes são os elementos ou requisitos em se tratando dessa análise toda que a gente está trabalhando. E aí, meus amigos, eu quero trazer já uma observação antes da gente finalizar. Olha só, essa observação ela é muito importante. Nós vamos falar
a respeito de alguns vícios na próxima aula, mas eu já vou adiantar para você anotar o seguinte, ó. Vício de motivação. Meus amigos, motivação, olha que interessante. Quando a gente trabalha com a motivação, ela nada se confunde com o motivo. Motivo é a causa ensejadora do ato administrativo, é o que faz nascer o ato administrativo. Isso é motivo. Agora, motivação é a fundamentação, é explicar o porquê, da existência daquele ato administrativo. Vê se faz sentido. Por que eu estou te promovendo? Porque você atingiu a antiguidade ou atingiu o merecimento. Meus amigos, olha que interessante. A causa, o motivo é atingir. Explicar o motivo é forma. Percebeu? Por isso, como que deve ser a forma de uma promoção? Doutores, ela deve ser devidamente fundamentada. Ela deve ser devidamente o quê? Explicada. Por isso que vício de motivação é vício de fundamentação, o que atinge a forma. Olha só, vício de motivação, meus amigos, é vício de forma, não é vício de motivo, como as bancas já cobraram. Vamos para mais um exemplo? Olha que interessante. Ato administrativo de remoção de servidor. Eu vou trazer o servidor A do local A, eu vou trazer o servidor X do local A para o local B. Vamos esboçar isso aqui para você. Então nós temos o local A e nós temos o local B. Isto será feito mediante um ato administrativo chamado de remoção. Vamos lá? Doutores, a administração pública te removeu. Você pode falar assim, não quero ser removido? Não dá. Então perceba que esse ato ele é unilateral. Sim ou não? Sim. Bacana. Quem tem competência para te remover? Doutores, normalmente superiores. Superiores. Pode ser o seu chefe imediato ou pode ser o chefe de repartição mesmo. Qual seria a finalidade? Finalidade de remoção. Olha, nós estamos com poucos servidores no local B, então eu tenho que trazer alguns servidores do local A para atender o fim público. Meus amigos, finalidade sempre vai ser a finalidade pública, tá? Qual é a forma da remoção? Como que ela se materializa? Mediante uma portaria. Mediante uma portaria de remoção. Deu para entender? Agora, o motivo. Qual é o motivo? Qual é o motivo da remoção? O que causa a remoção? A falta de servidores em B. E aí você vai e explica o seguinte, olha, eu vou remover A de B porque faltam servidores em B. Quando o agente ele vai do A para o local B, chegando lá ele percebe que tem um monte de gente trabalhando e não está faltando ninguém. Na verdade foi uma sacanagem que a pessoa que estava acima de você não gostava muito de ti. E aí, meus amigos, este vício, não sei se você percebeu, o que fundamentou a explicação do ato administrativo, na verdade ela está errada. Se a explicação está errada, isto é vício de motivo ou esse é vício de forma? Meus amigos, o nome disso é vício de forma. É a forma na qual se exteriorizou aquele motivo. Tem que tomar cuidado. Tudo bem? Então, vício de fundamentação, de motivação, é vício de forma, não é vício de motivo. Muito cuidado e nós vamos voltar nesse assunto, claro, a partir da nossa próxima aula. Então aqui eu fecho com você os elementos e os requisitos do ato administrativo e na sequência nós daremos continuidade ao tema.